Então, amigos pares, eu declaro aberta essa 21ª sessão ordinária da 4ª Câmara de Direito Público para julgamento de feitos físicos e aqueles PJE para os processos judiciais eletrônicos. Vejamos. E logo anuncio que não submeterei a julgamento os feitos número 3 da pauta. Pauta eletrônica doutor Josué? Pauta eletrônica, exato. Ok. Fica adiado ou retirado? Adiado. Adiado, número 3. 3. O 5 também adiado. Eu acho que o problema do 5 é que está sem o voto disponibilizado, apesar de figurar no meu computador com existente, acredito que dos demais colegas não tem. Então, é um problema técnico que será resolvido. E o feito número 9, também adiado. Então é o 3. Então, repetindo, o 3, o 5 e o 9. Vendo os respectivos advogados que irão fazer sustentação, que, infelizmente, não serão julgados nesta data. Em sequência, eu verifico que da pauta física são aceitos da minha relatoria e todos eles são embargos de declaração. Um deles a pedido de preferência, não é isso, Juliana? Isso, o número 5. Antes de abordar o número 5, eu pergunto aos eminentes pares em relação aos números. Existem dois processos que não. De minha parte, senhor presidente, eu não tenho destaque. Perfeito. Também, presidente. Eu adiro Pois não. ao voto de Vossa Excelência, né, em todos os seus termos. Também, presidente, eu tive a oportunidade de ler os votos de Vossa Excelência, não tenho nenhum destaque, nenhuma observação e acompanho todos. Uma indagação a Juliana. São quantos feitos ao todo, Juliana? Ao todo, da pauta física, são 8 processos. 8 processos. Eu estou verificando aqui que. Da relatoria de Vossa Excelência são 4, não é isso? São 5. O 3, 4, 5, 6, 7, é isso, Juliana? Perfeito, é isso mesmo. Isso. Isso me de conta, presidente. E os demais? Os demais são do desembargador André. Desembargador André. Perfeito. Isso. Desembargador Josué, o 5º foi pedido a sustentação oral, mas como é embargo de declaração, eu entendi que seria preferência, não é isso? É preferência. Mas toda sorte eu vou deixar isso reservado. Ok. E pergunto ao desembargador Eric se tem algum destaque em relação aos feitos do desembargador André Guimarães, feitos físicos. Também não, presidente. Eu tive a oportunidade de ler as propostas de emenda, e não tenho nenhum destaque, nenhuma observação e acompanho todos também, presidente. Eu também acompanho a proposta relatorial em relação a esses feitos e proclamo o resultado do julgamento de toda a pauta física, à exceção do número 5, nesse momento, um julgamento de lista, o seguinte resultado do julgamento: unanimemente julgou-se na conformidade do voto relatorial. Em relação ao número 5, como já firmado, tratando de embargo de declaração, não cabe apresentação oral. Então, sorte que eu posso aceitar o pedido como de preferência. Seria tão somente a leitura do voto já
verificado que os eminentes pares concordam com a proposta relatorial. É isso mesmo, Eduardo André, Eduardo Eric? Sim, presidente. É isso, senhor presidente. Então, em relação ao 5, da pauta, eu estou rejeitando os embargos aclaratórios constando da emenda entretenimento o seguinte: emenda processual civil, embargo de declaração, contradição e inexistência, nítido viés de rediscussão do julgado, finalidade estranha do embargo de declaração, pré-questionamento, aclaratório de rejeitados. Proclamo, então, esse resultado. Unanimemente foram rejeitados os embargos declaratórios na conformidade do voto relatorial. Foi esgotada a pauta física. A pauta eletrônica, eu verifico que quase todos os processos estão a pedido de sustentação oral. 3 já foram adiados. Peço a Juliana para indicar qual é na ordem o que remanesce. O primeiro processo é o número 8 da pauta de sua relatoria, de número 32797, dígito 60 de 2021. Quem pede a sustentação oral é o Dr. Rodrigo Almendra, pela parte José Ricardo Bruno da Silva, que é o apelante. Ou não? Aí você quer entrar no. Deixa eu ver o que está acontecendo. Tá vendo? Pronto. Então, qual é o número do processo? É o O 8, 8 da pauta, né? isso. É a apelação número 32797, dígito 60, 2021, entre parte José Ricardo Bruno da Silva, Estado de Pernambuco e outros, sob minha relatoria. Eu peço ao. Bom dia. Não, eu tô com medo de estar pesando aqui. Eu peço ao eminente Calvito que declare o nome, o número do AV e a parte que representa, após o que disporá de 15 minutos para sua sustentação. Rodrigo de Oliveira Almendra, OABPE 21483, representando a parte apelante, desejando um excelente dia a todos e cumprimento os demais em nome do presidente e também relator, doutor Josué. Serei extremamente breve em homenagem ao compromisso do desembargador André Guimarães, que já anunciou que tem um compromisso, então serei bastante breve. A questão versa sobre concurso público na área de persecução penal. Esses concursos, é do conhecimento de todos, são concursos estratificados em diversas fases e etapas. Essa ação versa especificamente sobre a fase correspondente ao teste de aptidão física. A fase correspondente ao teste de aptidão física, por sua vez, também é dividida, só que agora em exercícios. Essa ação versa especificamente sobre um exercício da fase do teste de aptidão física, que é um exercício de natação. O foco da ação não é sobre o cumprimento ou descumprimento das regras do edital original,
mas é sobre a interpretação que se pode dar às respostas da banca examinadora aos questionamentos dos inscritos. Explico. Em qualquer concurso público, os editais tentam, mas não conseguem, isso é natural, é o mesmo fenômeno que ocorre com a lei. Eles tentam esgotar as possibilidades, mas dúvidas surgem. E é absolutamente natural, inclusive previsto nos editais, que a banca examinadora possa ser provocada para esclarecer tais dúvidas. Isso existe em todo o concurso. O candidato se sente em dúvida a respeito de uma titulação que ele quer apresentar, a respeito do modo de execução, isso que não está previsto no edital, então ele provoca a banca através dos mecanismos oficiais. E foi justamente o que aconteceu neste caso, e eu peço vênia a Vossas Excelências para compartilhar uma tela da resposta que a banca examinadora deu aos questionamentos de diversos alunos. Bom, eu não sei se a tela já chegou se o compartilhamento já chegou à tela de Vossas Excelências, mas aqui eu cito alguns exemplos. O candidato chegou. Charles Diego, ele escreve à banca examinadora pelo e-mail oficial da banca, que é conup.bombeiros2017@gmail, e diz assim: Bom dia. O uso do óculos será permitido na prova de natação, correto? Uma vez que não se sabe as condições de tratamento da água, como o pH, e aí ele faz uma pergunta até fundamentando o que seria o problema dele, que seria as condições da água, e ele quer proteger os seus olhos. E aí a banca examinadora responde, está aqui na parte superior, sim. Outro candidato, um Rafael Rodrigues, escreve para o mesmo e-mail, dizendo: Bom dia, gostaria de tirar uma dúvida com vocês. Se vai ser permitido o uso do óculos de natação na respectiva prova do TAF para Bombeiro Militar de Pernambuco. E aí a banca examinadora responde dizendo que sim, que ela está admitindo o uso desse óculos. Bom, aqui eu peço vênias, porque eu não vou saber tirar essa tela que eu compartilhei, então eu vou deixar essa tela compartilhada. Qual é a fundamentação jurídica do presente recurso e da presente ação? É que a gente interpreta, Excelência, doutor Josué, doutor Eric, doutor José André, que a resposta dada pela banca examinadora aos concorrentes, ela é dotada de natureza de edital complementar. Ela é dotada de boa-fé. Aos candidatos, o que se pode interpretar desses e-mails é que não haverá uma pegadinha, que não haverá uma contradição, no mínimo. E foi justamente, todavia, o que aconteceu no caso, porque quando os candidatos, a exemplo do apelante que eu aqui represento, foi realizar a prova de natação, ele não pôde usar o óculos. E aí, não pelas condições do pH da água, mas pelas condições de miopia que ele tem, da questão de usar lente de contato e de todo o transtorno que significa ter que nadar de olho fechado para não perder a lente, ele fez uma péssima prova de natação e foi eliminado. O ponto crucial que eu trago ao debate, que eu tento trazer como oferta em tribuna, é se essas respostas dadas pela banca devem ser interpretadas como um edital complementar. E, em sendo o caso, defendo a ilicitude da proibição do uso de óculos de natação, quando a própria banca examinadora induziu esses candidatos ao equívoco. Bom, essa matéria não é nova, ela já é do conhecimento tanto do tribunal quanto do colégio recursal. Existem precedentes divergentes, não há uniformidade nesse entendimento. Eu venho defender a anulação do ato que eliminou o candidato, de modo que ele possa continuar no certame e, inclusive, se for o caso, refazer a prova de natação, só que dessa vez, como disse a banca examinadora, fazendo uso do óculos de natação. E aí, se ele for reprovado, pois bem, terá que assumir a sua reprovação, e se ele for aprovado, pois bem, também a banca terá de assumir
a aptidão do candidato. É nesse sentido que eu trago alguns detalhes em tribuna e peço o provimento do recurso. Obrigado pela atenção, doutor Josué e os demais desembargadores. Bom dia. Nós agradecemos aos valiosos prestados por Vossa Excelência. A minha visão, a minha percepção desse processo de julgamento reflete, inclusive, outros já julgados por essa Câmara. Eu lerei, o voto já está disponibilizado na íntegra pelos elementos pares, e lerei a emenda, se necessário, retomarei a leitura completa do voto, mas é nos seguintes termos: emenda administrativo, concurso público para a praça, bombeiro militar, PE 2017, vedação de uso de óculos no teste de natação, ausência de contradição com portaria número 63 de 2016, proibição de acordo com a atividade a ser desenvolvida, edital, lei do certame, observância do princípio da isonomia, apelação civil improvida. O cerne da questão em apreço consiste na legalidade da exclusão do apelante do concurso para a praça do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, 2017, quanto à sua inaptidão no exame de aptidão física, posto reprovado no teste de natação. Segundo o recorrente, sua reprovação se deu em decorrência de ter sido negado o direito de uso de óculos de natação, acessório expressamente autorizado da portaria 63 de 2016, a qual aprovou os critérios para a realização dos testes de aptidão física para ingresso na CBMPE, porém vedado no edital do certame, item 7, 16, 18, 1. Inciso 6 do artigo 5º da portaria número 63 de 2016 estabelece a utilização opcional dos óculos de natação. Opção esta não otorgada aos candidatos do concurso público de 2017. Sendo edital a lei do certame, é devida a observância da vedação contida no item 7, 18, 1 das normas vitalícias, sendo proibido o uso do óculos no teste de natação. A vedação ao uso necessário em questão está de acordo com o exercício da atividade de bombeiro, uma vez que dentro de suas funções está a de salvamento, devendo, portanto, ter aptidão para nadar em qualquer condições. Não há de falar a interpretação mais benéfica ao candidato, sob pena de violação ao princípio da isonomia, mas sim de interpretação mais condizente com o edital. Precedente STJ, decível no RMS, número 53.909 MS, relator ministro Herman Benjamin, segunda turma, julgado em 8 de 2 de 2018. Apelação civil improvida, mantendo-se a sentença de improvimento do pleito de anulação de inabilitação do apelante no teste de aptidão física do concurso para a praça do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, 2017, assim como o prosseguimento às demais etapas do certame. Então, esse é meu voto. Indago os eminentes colegas se querem discutir, se estão aptos ao julgamento. De minha parte, eu estou apto. Também, presidente. José Guimarães. Pois não. Então, foi o voto do desembargador Eric. Presidente, eu tenho o mesmo entendimento de Vossa Excelência e acompanho o voto muito bem lançado. Desembargador André Guimarães. Bem, não obstante, parabenizo o doutor, né, Rodrigo Almendra, né, pela sua sustentação oral e defesa de sua tese, né, em prol do seu cliente. Entretanto, senhor presidente, essa matéria nós já enfrentamos em outras oportunidades, né, de tal modo que, no caso concreto, né, o edital do concurso, né, só permitia, né, pelo que eu vi, a utilização de touca, né, exceto touca de natação. De tal modo que essa foi a regra geral estabelecida para todos os candidatos. Em razão disso, né, eu penso que não pode ser, né, aberta a exceção, né, no caso concreto, né, atendendo o princípio da isonomia a
todos os candidatos, né, que respeitaram integralmente, né, o edital. Então, com essas razões, senhor presidente, de forma sucinta, eu reafirmo meu voto acompanhando Vossa Excelência na condição de relator. Agradeço. Proclamo o resultado do julgamento. Unanimemente negou-se provimento ao apelo nos termos do voto do relator. Agradecemos a presença do ilustre advogado. Quero autorizar, se assim desejar, ausentar-se da sala de sessão. Me parece que o seguinte. O seguinte, na ordem de chegada dos pedidos de sustentação, é o número 2, não é isso, Juliana? É o número 11, desembargador Josué. Número 11, desculpa, 11. Exatamente. É o segundo na ordem e número 11 da pauta. Isso. Então, chama a julgamento o H de instrumento número 0011460, DIS 33, 2022, entre parte Associação do Ministério Público de Pernambuco e Estado de Pernambuco. Sem pede sustentação, Juliana. É o procurador do Estado, doutor Henrique Lucena. Presidente Eric, Pois não. presidente, nessa época eu fazia parte do Ministério Público, eu entrei em 92, juntamente com o Dr. Carlos Roberto Santos, meu amigo de turma, e acredito, presidente, possivelmente eu seja um dos autores ou beneficiados, então seria interessante que não fosse chamado hoje, presidente. Pois não. Era a composição originária. O Desembargador doutor Henrique está pedindo a palavra. Quem está pedindo a palavra é Procurador. 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 Pois não. Bom dia, Igreja Câmara. Bom dia, excelentíssimo Procurador de Justiça. Presidente, diante do impedimento do eminente desembargador Eric Simões, eu solicitaria a Vossa Excelência determinasse a Secretaria a convocação de um substituto para esse processo. Eu não sei quando o doutor Itamar volta. Desembargador, Me parece que será de 20 dias, já se iniciou. Eu estou substituindo por 20 dias. Por 20 dias, Acredito isso que aí. daqui a 3 semanas ele está apto a comparecer à sessão, presidente. desembargador Então, Josué, desembargador Eric, não. por favor. Não. Meu nome é Leonardo Aguiar, sou advogado da Associação do Ministério Público. Desembargador Eric, na verdade, embora seja uma ação em nome da associação, mas ela se restringe a cerca de 11 associados, dos quais Vossa Excelência não se encontra. Então, presidente, eu estou apto. Tá. Então, Obrigado, doutor Leonardo. Eu que agradeço, desembargador. então, nesse caso, é só o evidente procurador do Estado que faça as identificações de praxe após que ele for de 15 minutos para sua sustentação oral. Agradeço, senhor presidente. Henrique Luiz de Lucena Moura, OAB 467, distrito BPE, pelo Estado de Pernambuco. Agravante. Excelentíssimo senhor desembargador-presidente, excelentíssimos senhores desembargadores, excelentíssimo senhor procurador de justiça, senhores advogados, serventuários, demais presentes. Serei breve, a questão já é pacificada, inclusive em sede de Supremo Tribunal Federal. De fato, o Supremo Tribunal Federal julgou em repercussão geral a delimitação do termo final da URV, estabelecendo que seria aquele de fixação de novos padrões remuneratórios. No caso, em julgamento, trata-se de membros do Ministério Público que tiveram o reconhecimento da URV e querem ultrapassar o termo final em repercussão geral fixado pelo Supremo Tribunal Federal. Digo isso porque a lei que criou o subsídio do Ministério Público, reconhecidamente por este egrégio tribunal, dá-se como termo final para a delimitação da incidência do RV. O RV que não tem natureza de revisão, de reajuste, mas apenas de compensação pela implantação
já quase trintenário Plano Real. São os termos que espera provimento do recurso para estabelecer, reconhecer, seguindo, inclusive, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça. E são esses os termos, tá? Pelo provimento. Obrigado. Nós agradecemos o subsídio prestado por Vossa Excelência. Quem está gravando é o Ministério Público, não? É a Associação do Ministério Público, desembargador Josué. Pois não. Eu, para sustentar, desembargador, não tinha me inscrito, mas se for o caso, eu posso falar. Presidente, Eu não me inscrevi porque, na verdade, era um agravo de instrumento, e aí eu imaginei que não fosse ser possível a sustentação oral. Mas, se for o caso, a gente pode falar. Não tem problema, não. Seria uma irregularidade, eminente advogado da Associação do Ministério Público. Então, forma, e se houver interesse dos eminentes pares em, eventualmente, algum esclarecimento, eles se manifestem. Porém, o meu voto já foi disponibilizado, e pergunto aos eminentes pares se mantém a visão o voto antecipado. De minha parte, eu reitero o meu voto acompanhando Vossa Excelência, senador Josué Senna. Eu já tive a oportunidade de ler anteriormente e também tenho o mesmo entendimento de Vossa Excelência e acompanho o voto. Não. O meu voto está, pela percepção que eu tive do caso de julgamento, é o seguinte: frente o requisito e admissibilidade, conheço o recurso, e logo não vejo motivo para modificar a decisão ACOR combatido. Explico. A orientação fixada no tema 5 da repercussão geral RE 561.836-RN, quanto ao aspecto do limite temporal da concessão da incorporação, foi de clareza solar, quando asseverou que o termo adquém da incorporação dos 11,98% do índice calculado em processo de liquidação é a data da vigência da lei que reestruturou a remuneração de sua carreira, senão vejamos. Pessoa destacar, por outro lado, que o limite percentual não pode permanecer incorporado na remuneração do servidor após a reestruturação de sua carreira, sob pena de o agente público ficar indevidamente com o que há de melhor dos dois regimes, o regime anterior e o posterior à reestruturação. Assim, o termo adquém da incorporação do 11,98% ou do índice calculado em processo de liquidação é a data da vigência da lei que reestruturou a remuneração de sua carreira. E citou outro acordo proveniente do tema 5 do STF, e, continuando, e ainda como bem colocou o juiz da COR, evitando tautologia inútil transcrevo, ID 216.10.255. Da análise das fichas financeiras constantes dos autos, verifica-se de plano que não há indícios de ocorrência de redução remuneratória após a vigência da lei estadual e ainda comparando os valores percebidos nos meses que antecederam a lei e os meses posteriores, tem-se o recebimento dos acréscimos em percentuais superiores a 11,98%. Em síntese, portanto, se me parece claro que o entendimento do Supremo Tribunal Federal converge para assegurar seu termo adquém a data da vigência da lei que reestruturou a remuneração de carreira, hora discutida, ou seja, setembro de 1998, mês da publicação da Lei Estadual número 11.576/98. Isto posto, nego provimento ao agravo do instrumento. Proclamo, então, o resultado do julgamento. Unanimemente negou provimento ao agravo do instrumento nos termos do voto do relator. Agradecendo a presença de ambas as partes à sessão. Ok, obrigado, desembargador. Peço licença para me ausentar. Obrigado.
Helena, então, o próximo O é próximo são é dois o número 1 e processos. 2. Isso, são os conexos. Entre parte expressa distribuidora de medicamentos limitada e coordenador da Administração Tributária Federal e outros. Por favor, a parte que vai fazer a sustentação, identifique e indique o representante da parte, indicando o nome, o número do OAB e a parte que representa. Após o que. No Pois não, caso, é o 1 e o 2, viu? 1 e 2, exato. É porque está. Né, O número 2 é o pedido de efeito suspensivo à apelação. não só para ficar claro que são esses Pois não. dois processos, não é isso? Exato. E só quem pede a sustentação é a parte a expressa, né? Isso. Medicamento limitado. Então, peça essa identificação, o nome do advogado ou da advogada, a parte que representa e o número da OAB. Bom dia, senhor presidente, eminente relator, senhores desembargadores, eminente representante do Ministério Público, senhora secretária, caros colegas advogados e advogadas, me chamo Christian Teixeira, OAB 9316, seccional do Estado de Alagoas. Para mim é uma honra sempre estar presente dessa forma virtual a essa egregia quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. A matéria a ser discutida nesse momento... Carlos, me permita interromper e indagar do presidente se não seria a hipótese de dispensa de sustentação oral, caso o advogado concorde, que eu estou... Né, não há sustentação oral pela outra parte, ah? Não. Porque, pelo que eu percebi, senhor presidente, a posição jurídica é favorecendo, né, acolhendo o pleito da parte. Pois não. Não é isso? Exato. Em relação à matéria de fundo de direito, nós, assim, estamos mantendo a sentença e eu acredito que a própria parte defenderá isso. Presidente, se assim me permite... Pois não. Uma palavra, obrigado. Se assim me permite, um dos pedidos, e o principal pedido, é diante do julgamento matéria consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, onde, em casos como tais, não há necessidade de esperar o trânsito julgado para a liberação dos valores depositados em juízo pela empresa. Esse é o entendimento o que nós estamos trazendo aqui para levantar a tese, para que essa Corte de Justiça possa apreciar, diante da matéria consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, diversos tribunais de justiça do Brasil como um todo, bem como já diversos entendimentos do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que é uma matéria consolidada e que aqui não estamos falando de indenização, de coisa que o valha, e sim para devolver à empresa aquilo que é de direito, aquilo que é seu, diante da matéria já consolidada via Supremo Tribunal Federal. Então, a matéria de fundo como um todo é justamente esse pedido da liberação desses valores depositados em juízo. Pois não. A matéria sobre o ICMS de FAO, né? No entanto, veja a posição adotada pela relatoria. Já concluído o voto, afastando as preliminares, reconhecendo o bom direito da parte, porém o juiz de piso submeteu a liberação dos valores depositados ao trânsito julgado. A minha visão é mitigando esse ordenamento. No meu caso, no meu voto, eu estou dizendo, repense em caso que a impetente busca tão somente afastar a cobrança do ICMS de FAO, enquanto não houver a devida regulamentação legal da obrigação tributária, de modo que a inconstitucionalidade da exação consiste apenas
na causa de pedir subjacente à pretensão efetivamente buscada, qual seja que a autoridade coatora se abstenha de exigir o imposto. Deste modo, não se trata de mandado de segurança contra a lei em tese, visto que a impetrante demonstrou a concretude da situação fática que busca afastar por intermédio do mandamos, não havendo de se falar, pois, na necessidade de uso das vias processuais ordinárias. Agora, mais adiante. Quanto ao pedido de levantamento dos valores formulado do recurso de apelação do impetrante, entendo por autorizá-lo com a condicionante da não interposição de recurso, da não ocorrência de recurso com efeito suspensivo, na medida em que a exigibilidade do crédito tributário discutido não demanda mais suspensão por força do depósito do seu montante integral, porquanto restou eivado de inconstitucionalidade o próprio fundamento legal da exação. Em caso, a apreciação se sustenta na ressalva feita a modulação dos efeitos da decisão, e firmou a necessidade de edição de lei complementar para a cobrança do DIFAL e ICMS quando o consumidor final não for contribuinte do tributo. É preciso, todavia, que o processo em curso de efeito da edição exarada encontra seu temporal na lei complementar 190 de 2022, que organiza a sistemática do DIFAL e ICMS e, contudo, convalidar a incidência do tributo dos fatos geradores. Nega o provimento ao reexame necessário, julgando consequentemente prejudicado o apelo do Estado de Pernambuco ao tempo que dou provimento ao recurso portanto, para autorizar o levantamento no juízo de origem dos valores depositados, contanto que não haja interposição de recurso com efeito suspensivo, mantendo a sentença nos demais termos. Esse é meu voto. Indago dos eminentes pares estão de acordo com essa proposta de julgamento. De minha parte, sim, senhor presidente, eu acho razoável essa ressalva que Vossa Excelência fez, né, no sentido de, né, permite, autoriza o levantamento, desde que não haja recurso com efeito suspensivo. A eventualidade de um recurso especial, extraordinário. Atende assim que realmente, se houver alguma decisão atribuindo efeito suspensivo, em tese, não há recurso, né? O recurso extraordinário, ele não tem efeito suspensivo, né? Então, a meu ver, eu concordo com essa solução de Vossa Excelência, de tal modo que eu reafirmo o meu voto já lançado, acompanhando Vossa Excelência. Senador Eric. Bem, presidente, eu acredito que a posição de Vossa Excelência é a mais justa e que deve ser adotada também por todos. Então, eu acompanho o voto. Então, proclamo o resultado do julgamento, unanimemente. Negócio provimento ao reexame necessário, julgando consequentemente prejudicado o apelo do Estado de Pernambuco, ao tempo em que se deu provimento ao recurso do impetrante. Tudo nos termos do voto do relator. Senhor presidente, senhor presidente, senhores desembargadores, só pedindo licença para me retirar da sala, o tempo que quero aqui agradecer a atenção, a paciência e também a praticidade em poder resolver litígio desta natureza, fazendo com que a máquina judiciária ela possa funcionar da forma que deve. Volto aqui a dizer que essa matéria aqui a ser discutida, ela já foi decidida no Supremo Tribunal Federal e conhecida também nessa corte. Então, nada melhor do que julgamentos práticos dessa natureza para poder fazer com que os jurisdicionados possam receber aquilo que é da justiça, fazer justiça. Então, Vossas Excelências, quero aqui agradecer e parabenizar pela forma que conduziu essa sessão e agradecer por tudo e me pedir licença para poder tirar de sala. Nós agradecemos a gentileza do seu cumprimento, saudamos o eminente advogado e o valoroso Estado de Alagoas. Obrigado. Juliana, o seguinte, o de número 4 da pauta, também de sua relatoria. Pois não. Foi julgado, né? Não, 4. O 4 não, doutor Eric. O 9 é que foi adiado, né? Seria o da sequência. Perfeito. É isso Né? mesmo. Agora é o 4, então.
Eu peço ao... O 4 é o processo número 04061, 45/2018, entre partes. Bari Automóvel Limitada e Estado de Pernambuco e outros. Quem pede sustentação, Juliana? É a doutora Anne Saraiva. Doutora Anne, a senhora está pela Bari Automóveis? Isso, Ela é não. tanto apelada e apelante? no caso apelante e reexame necessário, apelado em razão do reexame necessário. Ok. Então, peço à eminente advogada que indique o nome, o número da OAB e a parte que representa, após o que disporá de 15 minutos para a sua sustentação. Obrigada, Vossa Excelência. Meu nome é Anne Karen Saraiva, meu OAB é 42651 e represento a parte, então, apelante Bari Automóveis LTDA. Eu vou fazer aqui um breve relato do fato. Foi uma venda que aconteceu em 1998. A empresa vendeu seu veículo e, na oportunidade, não realizou a comunicação da venda. E também o comprador, ele também não transferiu o veículo para o seu nome nos órgãos do Detran. Em razão disso, até a presente data, o veículo está na titularidade, no cadastro, como de propriedade de titularidade da Bari. Em razão disso, ela vem sendo cobrada de IPVA, fez o pagamento de IPVA, e por esta razão a gente veio questionar a sua responsabilidade solidária pelo pagamento. E aí eu vou rememorar de onde vem essa solidariedade do antigo proprietário. O fato da venda já é incontroverso, o próprio comprador compareceu aos autos, confirmou, tem documento, em sentença também foi confirmada. Só que a questão da responsabilidade pelo pagamento do IPVA é o que estamos aqui questionando. Essa questão foi debatida pelo STJ e firmou-se o seguinte entendimento: caso tenha legislação específica, é possível a solidariedade, certo? Mas vamos lá, qual é a legislação do Estado de Pernambuco? O Estado de Pernambuco, ele tem a Lei Estadual 10.949 de 92, que estabeleceu lá quem são os responsáveis pelo pagamento de IPVA. Na redação original, eram 3: o adquirente pelos débitos antigos, o titular domínio único possuidor e o servidor da transferência. A Com responsabilidade... licença, doutora Anne. Oi? Desembargador Josué, doutor Eric. Doutor André, será que a internet dele caiu? Ele não está aqui na tela. Então, vamos suspender a Eu sessão. dei uma Estou pausa aqui no ouvindo, minha tempo. secretária, estou ouvindo tudo. Ah, tá aí. Tá Pronto, ouvindo? doutor André. Estou atento. Desculpe. Posso dar seguimento, né? Pode, pois não. Maravilha, maravilha. Bora lá. Então, de onde é que vem essa responsabilidade? Veio da lei de 2010, a lei estadual 14.299, que alterou o artigo e acresceu nele a questão do proprietário do veículo que alienar e transferir e não comunicar. Ou seja, mais de 10 anos após a venda é que tem a lei que estabeleceu essa responsabilidade. E aí nosso questionamento é: essa lei pode retroagir a este fato antigo e produzir efeitos para este fato tão antigo? Isso causa insegurança jurídica, afere os princípios da irretroatividade, do tempus restriatum. Então, o nosso ordenamento ele precisa proteger essa situação. Entendo que o posicionamento consolidado, se a venda tivesse acontecido após 2010, existiria lei, mas na data do fato, a lei não estabelecia essa responsabilidade. E eu gosto de fazer uma analogia, porque quando a gente pensa em responsabilidade, eu gosto de trazer muito para a situação o absurdo que é essa responsabilidade para este caso. Eu vou fazer uma analogia, digamos que os desembargadores têm servidores e o tribunal ele entrega um gabinete pronto para vocês, com computador, com tudo. Digamos que um servidor danificou o computador no ano passado, em 2022. O tribunal
querendo, quem é o responsável pelo gabinete é o desembargador. Então, o tribunal querendo ser ressarcido do prejuízo, em 2023 estabelece uma norma dizendo que o desembargador, por ser responsável pelo gabinete e tudo, ele vai ser responsável solidário junto ao servidor pelo pagamento deste bem. Então, olha que absurdo. Eu estou querendo reger um fato antigo, um fato passado que já operou efeito, já concluiu seus efeitos. Então, é por esta razão, atendendo a este princípio da segurança jurídica, que uma venda que aconteceu em 98 não poderia, a lei de 2010, gerar efeito sobre ela, pelo fato de não ter realizado a comunicação da venda. E aí, gente, não pode, teve que ir até o judiciário, porque a lei começa a exigir o que é que precisa para ser comunicada a venda. A autora não tinha os documentos necessários. Então, por isso veio ao judiciário, vem sendo cobrado, vem e pugnou justamente pela declaração de que não é mais proprietário e seja oficiada aos órgãos para tirar a sua titularidade, bem como a declaração que não é devedora dos tributos inerentes à propriedade. Até porque ela não é proprietária desde 98 e não tinha responsabilidade nesta época pelo pagamento desses débitos por não ter feito a comunicação da venda. Então, além disso, a restituição dos valores. A gente tem, agradeço a atenção de todos, pugna pela justiça, esse sentimento de previsibilidade de suas atitudes. Agradecemos a contribuição de Vossa Excelência. Ainda dos eventos pares que já adiantaram o voto persistem em acompanhar o relator a sua proposta de julgamento. Guardo Eric. Sim, presidente. Acompanho o voto de Vossa Excelência. Guardo André Guimarães. Senhor presidente, eu reafirmo, né, o meu voto acompanhando Vossa Excelência. Parabenizo, a jovem advogada, doutora Ana Saraiva, pela substanciosa sustentação oral. Entretanto, senhor presidente, eu penso que a posição de Vossa Excelência está em conformidade com a posição do Superior Tribunal de Justiça em casos que tais, né? Que diz que né, a responsabilidade solidária, né, no caso de não comunicação da transferência do veículo em relação a eventuais multas, né? De tal modo que, né, eu, com esse esclarecimento, né, entendendo que o voto de Vossa Excelência está em harmonia com a posição do Superior Tribunal de Justiça, eu reafirmo, como disse, meu voto acompanhando Vossa Excelência. Não. O meu voto está disponibilizado, vamos seguir a sessão ao ambiente, às partes. E é no sentido de dar parcial provimento ao recurso de apelação do autor para condenar o Estado de Pernambuco a restituir ao demandante os valores indevidamente pagos a título de IPVA, observada a prescrição quinquenal. Outro sim, do parcial provimento ao recurso do DETRAN para reconhecer a responsabilidade solidária do autor pelas infrações eventualmente existentes até 1 de outubro de 2018, data que foi feita a comunicação da venda, mantida a sentença nos demais termos, inclusive no que tange a sucumbência recíproca. Essa é a minha proposta de proclamar o resultado, unanimemente julgou-se na conformidade do voto relatorial. A eminente advogada poderá, querendo se ausentar da sala de sessão, agradecemos sua valiosa, mais uma vez, colaboração. Obrigada, tenham um excelente trabalho a todos. Bom dia, então. O seguinte, Juliana, que parece ser
Resta apenas o número 10 da pauta de sua relatoria, e quem pede a sustentação oral é a doutora Marcela Ventura. É, a doutora Marcela Ventura, se não me engano, esteve em gabinete ontem, trazendo algumas ponderações. E agora eu observo que se trata de embargo declaratório. Não é isso, Guilherme? Só verificar aqui, doutor José, esse eu não Exatamente. coloquei aqui na minha. Sim, isso, confirmado. Embargo de Eu até declaração. adianto que eu acompanhei o voto de Vossa Excelência, mas o sistema não aceitou, Não aceitou, né? não recebeu nem o 9, nem o 10, mas eu acompanhei o voto de Vossa Excelência, presidente. Ou não? Isso é extremamente grave, senhor presidente. Essa desobediência ao desembargador Eric Simões. Sabe o que eu estou percebendo? Que o PJE não está me permitindo iniciar a sessão. Talvez por esse motivo ele está sem contabilizar o voto do desembargador Eric. Eu estou dando o comando e ele não está indo. Mas aí depois a gente ajusta do desembargador Eric, viu? Não tem problema. Tá ótimo. Está muito desobediente esse PJE hoje. Ele normalmente é. Então, o desembargador André confirma o voto já lançado. Senhor presidente, eu gostaria apenas de né, esclarecer, né, e a doutora Marcela Ventura, né, extremamente combativa nas suas ideias, né, nos procurou, né, defendendo a possibilidade, né, muito embora estejamos em sede de embargo de declaração, mas defendendo a possibilidade de litisconsórcio, né, em mandado de segurança, né, envolvendo autoridades, né, de outros estados, né? E no seu memorial, né, ela trouxe jurisprudência, né, ela trouxe jurisprudência nesse sentido, né, e eu fui avaliar essa jurisprudência. Eu acho que comentei com uma ilustre advogada, né, que no âmbito federal, isso seria até razoável, porque a Justiça Federal, né, ela tem um âmbito nacional, né, e as autoridades federais, elas estão submetidas à Justiça Federal. Então, no precedente que trouxe em seu memorial, por exemplo, o precedente foi do TRF da segunda região. Então, do teor, a gente observa que as duas autoridades são autoridades federais, portanto, estão submetidas, né, à Justiça Federal. Então, é razoável, né, e aqui no voto foi do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, foi esclarecido que comportaria, né, a competência territorial concorrente eletiva. Então, razoável nesse caso específico, mas envolve, né, duas autoridades federais. Outro precedente trazido pela ilustre advogada, doutora Marcela Ventura, foi do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.
e eu tive a curiosidade de ir examinar as autoridades impetradas. Pelo que apurei, todas elas autoridades estaduais do estado de Santa Catarina. Então, eu apurei que, naquele caso concreto, os impetrados eram o gerente regional da Fazenda Estadual em Joinville. A outra autoridade era o diretor da Diretoria de Administração Tributária. E a outra autoridade era o secretário da Fazenda. Todas elas autoridades estaduais, de tal modo que o litisconsórcio, né, ali, a meu ver, estava compatível, né, porque todas elas autoridades estaduais do estado de Santa Catarina e, consequentemente, né, submetida à jurisdição do Tribunal da Justiça Estadual de Santa Catarina. O outro precedente, trazido pela ilustre advogada, foi do TRF4. No texto da ementa, né, não havia expressamente quais teriam sido as autoridades coatoras, mas, né, eu tive a curiosidade também de ir buscar. Muito embora também tenha sido na Justiça Federal, Tribunal Regional Federal Mas pelo que apurei, o impetrado foi o delegado da Receita Federal em Blumenau e o outro interessado era a ANEEL, também autarquia, salvo engano, essas agências reguladoras são autarquias federais. Então, nesses 3 precedentes trazidos pela ilustre advogada, né, achei perfeitamente possível o litisconsórcio. Mas no caso específico nosso, né, eu não vejo como um mandado de segurança, né, possa ser impetrado contra autoridades aqui do estado de Pernambuco e autoridades de outros estados. Eu não vejo como nós temos competência, né, o Poder Judiciário do estado de Pernambuco, para proferir, né, ordem judicial a ser cumprida por autoridades de outros estados que não estão submetidos, né, à jurisdição do estado de Pernambuco. Então, com a devida vênia, a combativa, né, advogada doutora Marcela Ventura, senhor presidente, eu entendi por bem levar essas ponderações, né, para, né, embasar, né, a minha posição, né, acompanhando Vossa Excelência e, consequentemente, a decisão atacada do juiz de primeiro grau. Eu, com todo respeito, não vejo possibilidade, assim, do ponto de vista jurídico, jurisdicional, de um mandado de segurança no estado contra uma autoridade do estado de Pernambuco abranger autoridades de outros estados. Obrigado, senhor presidente. E parabéns à doutora Marcela Ventura. Pois não. Agradecemos o valioso informe trazido por Vossa Excelência
sobre o assunto em questão. A minha emenda está no seguinte termos: pago de declaração em agravo de instrumento, mandado de segurança, cobrança de ICMS nas operações que envolvam exclusivamente o deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, localizado em estados distintos. Ação juizada em Pernambuco contra os estados de Pernambuco, do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Princípio da aderência ao território. Limites da jurisdição, Pacto Federativo, não aplicação do parágrafo único do artigo 52 do CPC 1915, incompetência do juiz de primeira instância para decidir pela legalidade da incidência de ICMS de estabelecimento em outro estado da federação, ausência das hipóteses do artigo 1022 do novo CPC, inviabilidade de discussão da matéria, pré-questionamento psíquico, embargo rejeitados. Proclamo o resultado do julgamento, unanimemente, e rejeitar os embargos de declaração dos termos do voto do relator. Também minhas saudações e homenagem à eminente Claudítica, que deve estar presente nessa sessão. Juliana, a outra sustentação oral? Não. Essa foi a última. Encerramos todas. Que processos permanecem aos já já abordados aqui, tanto para adiamento como para os já julgados? Processos restam para julgamento? Só um minuto. Eu Nenhum. acho que nenhum. Nenhum. Não tem um do André, é o 6 O 6 já da pauta eletrônica. O 6. Doutor Josué. Isso. É o que ele está no cantinho aqui da pauta. O número 6, isso. Ah, sim, mas tem alguma divergência? Não, eu estou indicando agora. Não há divergência, eu chamo a julgamento o agravo de instrumento número 5793/32/2023, relatoria do desembargador André Oliveira da Silva Guimarães de Portugal. Já visitado por André, né? Fez uma viagem sentimental à Lusitânia. Oi? Foi isso, André? Eu? Foi, não? Aonde? A Portugal, você não fez uma viagem à cidade de Guimarães? Tem uma cidade de Guimarães, se eu não me engano. Eu fui, mas quando eu fui buscar minhas propriedades e tentar resgatar, me expulsaram de lá. Inclusive, meu Deve ter sido acolhido, inclusive, com banda de música. Inclusive, meu castelo, o Castelo dos Guimarães, fiquei muito triste, que achei meio abandonado. Né? Está precisando de ser. Até porque, segundo a história, Portugal nasceu, né? A origem de Portugal é lá na cidade de Guimarães, né? No município de Guimarães. Interessante, muito interessante. Então, vocês antepassados talvez tenham participado das guerras da Reconquista, né? Das guerras contra o Com Mouro. certeza. Né? Infelizmente, eu não puxei a coragem dele, mas. Entendeu? E agora em outubro eu vou conhecer a Chapada sua, Chapada dos Guimarães. Será um imenso prazer. Mas tem que Já é outra coisa. eu não recebi nenhum pedido de alvará ainda não. Vai dominar o mundo. Feito esse parênteses, proclamar o resultado do julgamento unanimemente, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. A minha parte não há mais feitos em condição de julgamento. Eu agradecer na presença de todos, declaro encerrada a sessão.